me deu uma palavra em Coríntios. Abra a tua Bíblia em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 13. 1 Coríntios 16, 13. Diz assim, 1 Coríntios 16, 13, estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes, façam tudo com amor. Diga comigo, sejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, homens de coragem, sejam fortes, façam tudo com amor. Então, Paulo dá essa palavra no final da carta aos Coríntios, aos corintianos, não é? Então, aquele povo de Coríntios estava lá e recebeu a palavra que Paulo escreve nessa carta, é uma palavra dura de um pai que estava muito bravo com a igreja, né? O apóstolo Paulo, vocês são meus filhos, vocês podem ter muitos tutores aí, mas pai vocês têm só um, que sou eu. E Paulo fica bravo, e tanto é que na segunda carta, ele escreve e diz assim, então, vocês disseram que eu por carta sou muito bravo, né? Mas vocês vão ver quando eu chegar aí. Então você vê que foi uma carta dura, a primeira carta aos Coríntios, né? A primeira epístola de Paulo aos Coríntios. E aí no final, ele diz assim, algumas, que parece que resume o que ele está querendo dizer. Sejam vigilantes, vigia. Vira aí para o irmão teu lado, diga para ele, vigia, meu irmão. Vigia, meu irmão. Mantenham-se firmes na fé. Sejam homens, estamos falando das mulheres também, amém? Homens e mulheres de coragem. Sejam fortes, façam tudo com amor. Então, essa palavra parece resumir essa carta, que o Espírito falou profundamente comigo, quando eu orava e meditava sobre o que ministrar aqui nesta noite. E eu creio que, o que Deus começou a me colocar no meu coração, eu falei, meu Deus, mas essa palavra é para a igreja, é para mim, eu vou pregar lá em tu isso. E aí eu comecei a preparar, e Deus foi falando ao meu coração. E a igreja de Coríntios era uma igreja que passava por muitos problemas de pecado, problemas de adultério, problemas de moral, problemas de insubmissão, problemas diversos. Era uma igreja que crescia, era uma igreja que parece que Paulo até amava, gostava da igreja. Paulo passou lá, fez uma viagem, passou por lá de novo, visitou 3 vezes, mandou 2 cartas. Era uma igreja que Paulo parecia que amava. Ele amava, era a filha dele, mas era uma igreja cheia de problemas. Por exemplo, uma das passagens, lá na carta de Coríntios, ele escreve, olha, vocês comem a ceia, vocês não estão entendendo nada, a ceia do Senhor não é para vocês, uns comem e se embriagam, e outros passam fome. Você já pensou, você vir numa ceia, você chega na ceia, tem uns caras, que você não, a gente está na ceia do Senhor. Você já pensou uma coisa dessa na igreja, os caras bêbados, porque beberam vinho demais, o sangue de Cristo? Você já imaginou um negócio desse? Eu falei, meu, peraí, uns comem tanto, se embriagam. Não é isso, vocês não estão entendendo o que é o corpo de Cristo. Então era uma igreja que tinha dons. Ele manda a carta e fala assim, olha, vocês falam línguas demais, mas não estão entendendo nada. Era todo mundo batizado no Espírito Santo, na igreja que falava em línguas estranhas, e os caras estavam nadando e tal. Para! Eu prefiro falar uma língua que todos entendam, do que 1000 línguas e palavras em línguas estranhas. Vocês não estão entendendo, para! Então era uma igreja avivada, era uma igreja cheia dos dons, tanto é que ele escreve a carta, né, de Coríntios, falando sobre os dons, mas era uma igreja cheia de problemas. Vocês conhecem alguma igreja semelhante? Então, amados, nós, parece que somos a igreja de Coríntios. Nós, dos dias de hoje, estamos vivendo, parece que os mesmos problemas que os corintianos viviam naquele tempo. Estamos vivendo a mesma situação. Estamos vendo os mesmos desafios.
Os mesmos desafios. E aí eu quero então entrar aqui profundamente, quando por isso que não dá certo esses negócios, né? 9:2. No 2 Coríntios, aí em 1 Coríntios, 1 Coríntios 9:2 diz assim, Paulo fala uma palavra. Ainda que eu não seja apóstolo para os outros, certamente sou para vocês, pois vocês são um selo do meu apostolado no Senhor. Então o apóstolo Paulo começa a requerer uma autoridade sobre a igreja. Diga comigo, o apóstolo Paulo reivindica a sua autoridade apostólica sobre a igreja de Coríntios. Então, se havia essa confusão, havia, porque a autoridade de Paulo, a autoridade apostólica de Paulo, para a correção, a autoridade para a instrução, para a orientação, a igreja não estava submetendo. Então ele reivindica, se eu não sou para os outros, para vocês eu sou. Então, aqui começa uma restauração. A restauração começa, o levantar dos altares começa, quando alguém chega e fala, vamos colocar ordem aqui na casa. Esse negócio desse jeito, vocês estão fazendo errado. Que nem diz, né? Estão fazendo errado esse negócio. Vamos fazer direito. E o apóstolo Paulo, ele começa a me indicar, eu sou a autoridade aí. E é o seguinte, e ele vai doutrinando, vai conduzindo. Então, a restauração do Senhor começa quando a igreja reconhece a autoridade. O que aconteceu lá no deserto, quando Moisés saiu e foi lá no monte para orar. Moisés orou no monte 40 dias. Quando Moisés desce do monte, que ele se encontra com o povo, a Bíblia diz, o povo está desenfreado. Desenfreado. A palavra na NBI é desenfreado. Você imaginou um povo louco, os caras bebendo, festa e tal. Estava Abraão lá. Aí Moisés falou, Abraão, o que está acontecendo? Não, o povo mandou, eu fiz. Peraí, Abraão, você está louco? O povo não pode mandar em você, é você que tem que mandar no povo. Aí Abraão, não, mas... Abraão não. Eu falei, Abraão, Arão, ainda bem que vocês são abençoados, entenderam, ninguém me corrigiu, glória a Deus. O Arão. Aí Arão diz, eu ouvi o que o povo falou. E por isso o povo ficou desenfreado, sem governo, sem direção, sem autoridade. E aí então, muitos morreram, Moisés restabelece a autoridade e fala, não. O apostólico, o mover que Deus quer trazer sobre a igreja, é de restauração da autoridade sobre a igreja. A restauração da paternidade, a igreja tem pai. A igreja tem liderança. E aí começa a restauração. Quando a igreja começa a entender isso, Deus começa uma reforma sobre a igreja. Aí ele diz lá em 2 Coríntios capítulo 11, eu quero ler o que ele diz lá em 2 Coríntios 11. Olha só que tremenda essa palavra. No 11:1, espero que vocês suportem um pouco a minha insensatez, sim, por favor, sejam pacientes comigo. O zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Eu os prometi a um único marido, Cristo, que, querendo apresentá-los a Ele como uma virgem pura. O que eu receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou a Eva, assim, com a astúcia, como a serpente enganou a Eva com a astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sincera e pura devoção a Cristo. Pois se alguém lhes vem pregando um Jesus, que não é aquele que pregamos, ou se vocês acolhem um espírito diferente do que acolheram, ou um evangelho diferente do que aceitaram, vocês o toleram com facilidade. Então Paulo vem só, olha, eu estou com um zelo, mas é um zelo que vem de Deus pela igreja. E amados, o que nós precisamos hoje, mais do que nunca, é de pessoas que se levantem com zelo pela igreja. Pessoas que olhem para a noiva e chorem por ela com zelo.
que tem um desejo de defender a noiva, e não como muitas vezes eu tenho visto, o cara entra lá no Face e coloca lá, os pastores ladrões, a igreja, como se ele fosse um cristão que está denunciando os podres da igreja. Olha, eu sou santo, e olha os podres, e o cara expõe a noiva de Cristo ao escárnio, expõe a noiva de Cristo ao ridículo. Mas pelo amor de Deus, isso é uma loucura. Como é que você pode, como um cristão, falar mal de qualquer que seja, meu irmão? Ah, mas eles estão ricos e eles estão errados. Mas você não pode expor a igreja dessa forma, pelo amor de Deus. Isso é um absurdo. Você não tem zelo pela igreja, você não ama a igreja, você não tem amor pela igreja. E a gente tem visto muito acontecer isso nos dias de hoje. Põe tua mão no teu coração e fala: Senhor, restaura o meu zelo pela tua noiva. Amém. E Paulo está dizendo isso, está doendo em mim esse zelo, Coríntios. Corintianos, o pessoal da igreja de Coríntios, está doendo esse zelo em mim, e eu preciso apresentá-los como uma noiva pura ao Senhor. Eu não posso achar que está bom, a igreja está bom do jeito que está crescendo. Não está bom. E era uma igreja boa, meu irmão. Na carta em 2 Coríntios, Paulo levanta ofertas nessa igreja. Era uma igreja que ajudava. Ele trabalhou em Coríntios, mas depois ele, estou pedindo uma oferta aí, eles levantam uma oferta. Então era uma igreja, mas Paulo falou assim: não está certo. Essa igreja precisa ser corrigida. E Paulo vai trabalhando. Olha só o que diz. 1 Coríntios 1, 2 e 3. Pregamos o Cristo crucificado, poder de Deus e sabedoria de Deus. Para muitos é loucura. 1 Coríntios 1, versículo 2 e 3. 1 Coríntios 1, 22 e 23. Os judeus pedem sinais, os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado. Diga comigo: os judeus pedem sinais, os gregos sabedoria. Nós pregamos Cristo crucificado na cruz. Os judeus pedem sinais, os gregos pedem os judeus querem ver o sinal. Pastor, quando é que você vai mostrar o milagre aí? Pastor, quando é que você vai revelar e tal? Quando é que você vai começar a mostrar os sinais? Os judeus querem ver sinais para crerem, para ir para a igreja. E Paulo está falando então. Os gregos pedem sabedoria. Paulo, quando é que você vai nos ensinar aí o grego, vai fazer a homilética do texto, a hermenêutica, vai fazer exegese? Quando é que você vai nos esclarecer os princípios elementares? O grego quer sabedoria. Mas o que é que nós pregamos, amados? Cristo. E este crucificado na cruz. Você quer se converter? Aceita Jesus Cristo. Viva conforme Cristo viveu. Aprenda de Cristo. Cristo é o centro. Receba Cristo na sua vida. E viva o que Cristo disse. Sejam discípulos de Cristo. Cristo crucificado. Nós não pregamos o Cristo. É o leão, é o leão. Você sabe que o Cristo é o leão da tribo de Judá. Mas ele se assenta no trono em Apocalipse como um quê, meu irmão? Cordeiro. Amém? E o cordeiro lembra o quê? Sacrifício. Foi o cordeiro que foi morto. Você quer se assentar no trono? Você precisa ser cordeiro. Você quer se sentar no trono, ser honrado? Você quer a sabedoria, quer o poder, quer os sinais? Você precisa ser o cordeiro de Deus. Você precisa ser aquele que faz o sacrifício. Você precisa entregar a tua vida ao Senhor Jesus. Você precisa passar por sacrifício. A vida cristã é uma vida de sacrifícios, de renúncias. É uma vida, meu irmão, que não é a nossa honra não está aqui, está na glória. Enfim, dá um aplauso ao Senhor. Aleluias.
Glória a Deus. Aleluias. Aleluias. Paulo, então, esta igreja que precisava de restauração, Paulo diz, olha, nós pregamos Cristo. Ô, igreja de Coríntios, é Cristo. Deixa eu explicar para vocês. Porque, quando você for para casa, eu vou te desafiar. Leia essas duas cartas, Coríntios, 1 Coríntios, 2 Coríntios. Mas leia, entendendo o seguinte. Pela igreja de Coríntios, tinha passado um cara chamado Apolo. Diga comigo, Apolo. Esse cara pregava muito bem. Pregava muito bem. Pelo que os textos falam, ele era um homem eloquente. Eloquente. Não é louco, não. Eloquente, que pregava muito bem, falava muito bem. E quem via Apolo pregar ficava... Não tirava o olho do cara, o cara pregava muito bem. E parece que Paulo pregava muito mal. Paulo era chato, Paulo era ranzinza, Paulo era baixinho, com sobrancelha, dizem, sobrancelha grossa, um cara assim carrancudo, devia ser meio filho de cearense, aquele cara carrancudo, bravo. Estou brincando aí com cearense, viu, meu irmão? Aquele cara bravo, tal. Apolo era um cara, Apolo, já falava o nome, quase um deus. O cara era bonito, alto, elegante, falava, pregava bem, todo mundo. Aí chega uma hora que a igreja de Coríntios fala assim, nós somos de Apolo. De quem vocês são? Ah, nós somos de Paulo. E ainda tinha uns lá que não, nós somos de Pedro. E havia uma divisão na igreja sobre quem era o líder deles. E aí Paulo manda nessa carta, assim, ó, vocês não são nem de Apolo, nem de Paulo, nem de Pedro, porque todo mundo é de Deus. E aí você vê que a igreja tinha uma divisão na igreja. A igreja estava seduzida, encantada, fascinada com os grandes e poderosos e maravilhosos, Paulo chama de super apóstolos. Paulo fala lá, eu não tenho nada com esses super apóstolos. E a igreja estava fascinada com esse tal de Apolo. E aí Paulo manda a carta de 1 Coríntios. Mas o objetivo da carta, você vê que pelas entrelinhas, ele está querendo dizer, olha, acorda, esse cara aí está pregando bem, mas não está falando nada com nada. E a igreja está se desviando do caminho. Diga comigo, Cristo. E hoje nós estamos vivendo isso. A igreja procura cada vez mais. Você foi no culto? Não fui? E aí, gostou do culto? Ah, gostei, mas hoje o pastor não pregou muito bem. Hoje a pregação não foi muito... Ah, hoje veio um pastor lá de fora, lá de Itu. O pastor pregou bem, um pastor bonito, parecia Apolo pregando. Ah, hoje eu gostei, gostou do... Ah, hoje o pessoal não cantou muito bem lá na igreja. Eu não sei, o som estava meio alto e o pessoal não cantou. Não gostei hoje do culto, não. Tá louco. A gente não veio na igreja para gostar do culto ou não gostar no culto. A gente veio na igreja para cultuar a Deus. A gente veio na igreja para glorificar o Senhor. Mas o que a gente tem visto é quase que normal. E o culto hoje foi bom? Não vem, meu irmão, que até a gente em casa às vezes faz isso. Foi bom o culto? Meus filhos, hoje o culto foi bom, pai. Mas a gente se esquece que, escuta, nós fomos lá para cultuar a Deus. Quem tem que falar que se foi bom não foi Deus. Hoje o culto não foi muito bom, meus filhos. Vocês estão meio perdidos aí. Estava presente em corpo, mas a alma de vocês estava em outro lugar. Quem tem que dar um feedback, quem tem que dar um retorno, né? Explicar para a gente se foi bom, não é Deus. E não a gente. A gente está aqui para prestar um serviço a Deus. Amém? Aliás, lá nos Estados Unidos chama de serviço, né? Serviço, né? Olha lá o serviço. Devia achar aqui, serviço. Serviço começa a tal hora. A gente vem aqui para prestar um serviço a Deus, para cultuar a Deus. E não achar se o culto foi bom ou não, foi bonito ou não, se cantaram bem ou não. E a igreja de Coríntios estava vivendo exatamente isso. Eu gosto de Apolo porque Apolo é legal, ele prega bem e eu gosto dele. Mas eu não gosto de Paulo. E eu não gosto de Ciclano. E eu não gosto. Olha, eu não estou gostando aqui, viu, pastor? O ar-condicionado está muito frio. O ar-condicionado está muito quente. Não, pastor, não estou gostando porque essa cadeira é tal.
Eu não estou gostando porque, olha, quando eu entrei, a água, eu queria beber água, está longe. E onde que fica o banheiro dessa igreja? Que eu quero no banheiro, não tem. E tal. E a gente está hoje em dia buscando cada vez mais. Disse, meu irmão, o apóstolo Júnior falou que vai lá na África. Eu falei, eu preciso ir, eu quero ir. Porque às vezes a gente reclama tanto que a gente tem aqui, vê aqueles irmãos africanos lá, a igreja deles lá, a cadeira é tronco. Eu vi uma foto lá que o pessoalzinho, os meninos estão sentados nos troncos, o pastor parece que é um tronco também de madeira, tem lá o púlpito dele, e vê lá com a Bíblia e pregando. Às vezes a gente está aí que nem a igreja de Coríntios, se achando. A cidade de Coríntios era uma cidade rica. Era uma cidade que estava bem, era uma cidade de comerciante, era uma cidade que tinha um pessoal de dinheiro. E então é um pessoal, querido, que já está assim. Paulo passou lá, meu irmão, era Paulo. O cara tinha sofrido, padecido, tinha pago um preço, tinha açoitado, batido, espancado o cara, e desce o cara num cesto e foge, e espanca de novo, e vai para outra cidade, e tal. O cara chega lá, evangeliza, prega para o povo se converte, e aleluia, e batiza o povo, sai, volta de novo, e o povo diz, então, esse Paulo aí não sei, eu acho ele meio, mas peraí, o cara pagou o maior preço pela vida dos caras. Mas é esse sentimento que nós estamos vendo na igreja de hoje. Nós muitas vezes estamos cheios de direitos, nós estamos cheios de posicionamentos, cheios de achismos, e ainda elaboramos e tal. E quando o pastor dá uma direção, quando dá uma orientação, não sei não se eu vou fazer desse jeito, porque eu acho que o pastor não está certo, porque eu acho que o líder não está certo, porque eu acho que assim não está bom. E meu irmão, não é só aqui não, viu? Não estou pregando para a igreja, estou pregando para a igreja. Eu preciso pregar isso lá, já tenho pregado várias vezes. Mas a igreja está se achando demais. Nós precisamos nos quebrantar, amados. Nós precisamos nos humilhar. Nós precisamos dizer, Senhor, graças a Deus, porque está bom demais o que nosso Senhor Deus tem feito aqui no nosso meio. A igreja está boa demais, Deus. Deus, não precisa nem de sinais e milagres, não, porque a gente tem vivido tanta coisa maravilhosa. A gente tem vivido tanta... Meu irmão, tem ar-condicionado na igreja. Pelo amor de Deus, está bom demais. O que nós vamos reclamar do quê? Está bom demais, mas nós muitas vezes não entendemos isso. Esse é um espírito. Paulo fala assim, eu achei interessante. As pessoas estão pregando um espírito diferente do que vocês receberam. Que espírito diferente é esse, queridos? É o espírito do anticristo, que tenta entrar dentro da igreja, que tenta entrar dentro dos nossos corações. É um espírito de dureza, de questionamento, de rebeldia. Paulo estava denunciando esse espírito. Um evangelho que eu não preguei, um espírito que não foi esse. Vamos lá. Aí Paulo fala assim, capítulo 2, versículo 3. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que eu estive entre vocês. Diga comigo, fraqueza, temor e tremor que Paulo esteve na igreja de Coríntios, com fraqueza, tremor e temor. Amado, quero dizer uma verdade. A liderança evangélica que paga o preço, que ama a igreja, que está realmente desejando ver essa noiva limpa, pura, essa liderança está cheia de fraqueza, de tremor e de temor. Essa liderança, amados, não está por cima, está tudo bem. Essa liderança está chorando. A liderança verdadeira da igreja evangélica no Brasil e no mundo não está dando pulos de alegria, não. A liderança está gemendo e chorando no altar. Eu te digo porque eu sou pastor e apóstolo, eu sei disso. E os pastores e apóstolos que eu conheço estão gemendo e chorando. Fraqueza. É claro que muitas vezes a gente não passa isso para a igreja. Será que a igreja tem maturidade para isso? Será que a igreja está querendo mais o Apolo do que o pastor Paulo dizendo que está em fraqueza, em temor, em tremor?
o cara que é preso toda hora, o cara que é espancado toda hora. Mas cadê Deus na vida desse Paulo? Passa um Apolo aqui, poderoso, maravilhoso, pregando super bem. Poxa, esse cara que eu quero seguir. Mas a verdadeira liderança, querido, está gemendo e chorando. Você sabia disso? Amém? Aqui tem pastores. Eu pergunto para esses pastores, se perguntar para você numa conversa ali no gabinete lá do pastor, e aí, pastor, como é que está? Você vai dizer assim, está tudo bem, pastor. Não, pastor, mas como é que está mesmo? Conta a história aí. Pastor, você não imagina, estou com essa luta. E os irmãos não obedecem. E a igreja, e eu, e a minha família, e os meus filhos. E olha, pastor, não sei, eu estou querendo desistir. Você sabia disso, meu irmão? A liderança está em fraqueza, gemendo. Sabe como que a gente consegue se ficar em pé? É de joelho no altar. De joelho no altar, porque senão a gente não consegue. Os dias de hoje são maus. Nós estamos enfrentando o inferno. E quando se levanta para uma conquista, quando se levanta querendo romper um limite que o diabo colocou, diz, não é possível, vamos levantar a igreja, vamos levantar o apostólico. O quê? Apostólico. O quê? Apostólico. O que é isso? Onde já se viu? Se levanta dentro da igreja os oponentes, se levanta fora da igreja os oponentes, se levanta a maçonaria que fica sabendo, se levanta todo mundo, meu irmão, porque ninguém quer que se levante liderança na igreja. Porque é a liderança que restaura a igreja, é a liderança que põe ordem na igreja, é a liderança que é pai, como um Paulo que gemia e chorava pela igreja. É esta liderança que verdadeiramente restaura a igreja e põe ela como uma virgem pura. Não é um Apolo, nós não precisamos de Apolos, nós precisamos de Paulos que amem a igreja. Cheira lava, xere clama, randereia lava, chaia landa lava, suri canto e mandere câmara lavas. Aleluias. Aleluias. É chegado o tempo, querido, de Deus levantar os Paulos, da igreja restaurar os Paulos que estão espalhados por esse Brasil afora. Os Paulos que a Bíblia diz, quando o mundo está em desordem, em desgraça, quando a injustiça prevalece, os homens justos se calam. E sabe o que eu creio, amado? Tem muito homem e mulher justa de Deus, que não aguenta ver a podridão, que não aguenta mais ver a sujeira, e tem se calado. E sabe o que o apóstolo apostólico tem feito? E eu tenho visto isso com os meus olhos, restaurado a vida desses homens. Homens e mulheres que querem servir a Deus de fato e de verdade. Homens e mulheres que amam a igreja e estão chorando por ela. Líderes, profetas, intercessores, homens e mulheres de Deus que estão gemendo e chorando pela igreja. Esta autoridade apostólica tem restaurado isso. Deixa eu te contar uma história. Eu fui para a Argentina com o apóstolo Júnior aqui, o ano passado. E conhecemos um pastor lá, que tem um trabalho maravilhoso, apostólico lá na Argentina, bem no sul da Argentina, em Neuquén. E ele comprou imóveis, e é um pastor muito simples, muito acessível, mas um homem que Deus abençoou ele com prosperidade, imóveis e tal. E ele tem igrejas, e nós pregamos lá em algumas igrejas dele, e eu disse, escuta, como é que está a unidade da igreja no Brasil, na Argentina? Ele disse, olha, não tem. Como estão os apóstolos? Pastor, você é um apóstolo, já foi ungido apóstolo? Não, olha, aqui na Argentina teve um movimento apostólico de unção, mas o pessoal começou a se engrandecer, os super apóstolos começaram a aparecer, e eu acho que não deu certo, e não tem. Como é que está a Argentina? Não sei se alguém aqui sabe, mas a Argentina, meu irmão, está falida. Está falida. A Cristina Kirchner lá está acabando com a Argentina. Vem de 4, 5 governos que não muda e está acabando com a Argentina. A Argentina, para segurar os bens dentro do país, está proibindo a exportação, está fazendo loucuras. Nós estivemos lá, eu vi um cassino
porque lá é permitido. Parecia um shopping center, você não tem noção, meu irmão. Gigantesco, estacionamento lotado. A gente falou, não, pastor, eu vou mostrar para vocês o cassino aqui da cidade. E nós entramos no cassino. Quando eu comecei a ver, meu irmão, que opressão. O pessoal da intercessão tinha que ver um negócio desse. É um negócio absurdo. O cara pegou uma nota de 100, vamos dizer 100 reais, que é os pesos lá, e colocou em cima da mesa, de uma mesa, botou as fichas assim. Aí ele virou, foi lá, tirou mais 100 do bolso, colocou na outra mesa, colocou as fichas, virou, foi na outra, na terceira mesa, colocou mais 100 reais em cima lá, 200 pesos, colocou as fichas. Aí ele voltou, deu uma olhada na mesa, perdi. Foi lá, assim, perdi. Aí foi na terceira mesa, perdi. E saiu para outra lá. Perdeu 300, eu vi, porque eu estava no meio, eu vi o cara, pum. Aí eu vi, mas como? Ele nem viu lá, nem viu o que está acontecendo lá. Eu falei, Jesus, dá vontade de segurar o cara. Ele olhou numa mesa, porque já jogou o dado lá, olhou na outra, perdeu, foi embora. Eu falei, meu Deus, o cara deixou 300 reais aqui. Assim é que está a Argentina. Pergunta, como é que está o apostólico na Argentina? Como é que está? Não tem. Não tem. Não tem porque os Apolos da vida se levantaram. E os superapóstolos, e o verdadeiro apostólico que trata a igreja, que ensina a igreja, que ama a igreja. Esse apostólico, meu irmão, está sendo massacrado pelo falso. E não tem quem se levante para restaurar isso na Argentina. E eu conversei com esse homem, que ele conhece a Argentina, conhece os líderes da Argentina. Eu falei, o que vocês estão fazendo? Ah, eu não sei, eu estou fazendo a minha parte. Eu não sei o que está acontecendo, o negócio está difícil aqui, pastor. Não é assim, Júnior? A Argentina está falida. Agora, sabe, meu irmão, não sei se você acredita nisso, eu acredito. Que se a igreja orar, há prosperidade no país. Eu acredito que porque a igreja tem se restaurado aqui no Brasil, que nós estamos vivendo o que nós estamos vivendo. Eu acredito, porque eu sei do trabalho de intercessores, como a Bispa Nádia, que está aqui, que participa dos guerreiros de oração, gente de Deus, chorando e gemendo pela igreja. Indo em várias partes do Brasil, e vamos orar, e vamos gemer, e vamos chorar, e vamos orar, e vamos lá. O apóstolo Paulo sai lá da igreja do Ipiranga e vem aqui para ungir apóstolo, para ter amigos e tal. Eu vou parar de falar aqui, senão eu vou ficar... Mas, meu irmão, você não tem noção das dificuldades desses homens. Você não tem noção da dificuldade financeira desses homens. Você não tem noção. Você não sabe o preço que se está pagando para levantar o apostólico nesse país. Porque se for fazer uma campanha, vai ter campanha da bênção, da glória, do aleluia, da prosperidade, lota a igreja. E o cara vem, começa a pegar dinheiro, dinheiro, fama, dinheiro, glória, aleluia. Lota! Vai ter congresso apostólico e profético. O quê? Congresso esses apóstolos de novo. Só Jesus, querido. Só Jesus. Quem já ouviu falar mal do apostólico aqui? Fala a verdade, meu irmão. Quem ouviu você é apóstolo, senhores apóstolos aí e tal? Fica de pé. Fica de pé, querido. Se você ouviu, você não falou nada. Você só ouviu. Eu ouvi um negócio, tipo apostólico, não é de Deus. Fica de pé, se eu quero Deus. Tem gente que levantou a mão e está ficando de pé. Aí, glória a Deus, aqui não chegou a má fama do apostólico, viu? Não, obrigado, mano. Porque eu não sei, querido, na minha cidade, Jesus Cristo, parece que é o demônio que estava se levantando. Querido, é de Deus. Amém, igreja? Amém? E Deus não está levantando homens. Deus está levantando uma unção, um mover. Está restaurando, é uma restauração para trazer ordem e santificação sobre a igreja. Diga glória a Deus, querido. Deus está levantando os Paulos e não os Apolos, em nome de... Essa é a minha oração e o meu clamor. Deus, levanta os Paulos, diminui os Apolos e levanta os Paulos. Os homens que estão gemendo e chorando, honra esses. Olha só o que acontece com esses. Olha só.
2, 3 eu li com vocês. No capítulo 4, versículo 8, eu quero insistir nisso. Vocês já têm tudo o que querem. Ó Paulo falando. Ó Paulo falando para a igreja de Coríntios. Vocês já têm tudo o que querem. Já se tornaram ricos. Chegaram a ser reis. E sem nós. Como eu gostaria que vocês realmente fossem reis. Para que nós também reinássemos com vocês. Porque me parece que Deus nos colocou a nós, os apóstolos, em último lugar. Como condenados à morte. Viemos a ser um espetáculo para o mundo. Tanto diante de anjos como de homens. Nós somos loucos por causa de Cristo. Mas vocês, igreja de Coríntios, são sensatos em Cristo. Nós somos fracos, mas vocês são fortes. Vocês são respeitados, mas nós somos desprezados. Nós, apóstolos, até agora estamos passando fome, sede, necessidade de roupas, estamos sendo tratados brutalmente, não temos residência certa, trabalhamos arduamente com nossas próprias mãos, quando somos amaldiçoados, abençoamos, quando somos perseguidos, suportamos, quando caluniados, respondemos amavelmente. Até agora nos tornamos a escória da terra, o lixo do mundo. Não estou tentando envergonhá-los ao escrever estas coisas, mas procuro adverti-los como a meus filhos amados, como ele chama a igreja, filhos amados. Embora possam ter 10.000 tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais, pois em Cristo Jesus eu mesmo gerei por meio do Evangelho. Portanto, suplico-lhes que sejam meus imitadores. Por essa razão estou lhes enviando Timóteo, meu filho. E aí vai. Meus imitadores. Diga comigo. Meus imitadores. É isso que a igreja precisa gerar. É isso que um homem que ama a igreja, uma mulher que ama a igreja, diz. Você tem coragem de chegar lá na tua vizinhança, na tua casa, na tua família, ó, imite a mim, como eu sou imitador de Cristo. Foi isso que Paulo fez. Amados, em nome de Jesus, essa é a igreja que Deus está querendo restaurar. É uma igreja que todos são chamados por Deus para serem sacerdotes. Uma igreja que todos podem dizer assim, não, me imite. Porque eu sou imitador do meu pai lá, do pastor da igreja. Não, eu não quero saber o que o pastor está fazendo. Eu estou fazendo a minha parte. Mas peraí, você já ouviu falar isso? Mas como não? Então como é que o cara vai imitar o pastor da igreja? Que Paulo fala, sejam meus imitadores. Aí hoje o que a gente está vivendo na igreja? Não, eu vou lá na igreja. Mas o teu pastor rouba? Eu não quero saber se o pastor rouba ou não rouba. Mas eu dou a minha parte, faço a minha parte, estou lá. Mas que parte é essa? Explica para mim, que parte é essa? Que quando te dizem assim, pastor, porque já conta até para mim isso. Pastor, me falaram. Sabe o que eu falei, pastor? Olha, eu não quero saber o que meu pastor faz. Eu vou na igreja, eu faço a minha parte diante de Deus. Mas peraí. Então cadê essa passagem da Bíblia que Paulo fala assim, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo? Quer dizer que nós não precisamos de liderança honesta? Nós não precisamos de uma liderança que seja exemplo para nós, é isso? Nós não precisamos, porque nós servimos a Deus, não é assim? Está errado isso, meu irmão. Nós precisamos de uma liderança honesta, sim. Nós precisamos de uma liderança que tenha caráter. Nós precisamos de uma liderança que seja modelo e exemplo, um pai para nós. Nós temos que olhar para a liderança e falar, pai, eu quero ser igual a você. Pai, eu quero te imitar, porque eu estou vendo que você é imitador de Cristo. E não desenvolver essa cultura no nosso meio, de que não, a gente vai para a igreja, mas é para Deus que eu olho. Eu não olho para homem. Como não olha para homem? A gente tem que olhar para homem sim. A liderança tem que ser sim exemplo e modelo. A gente vai fazer o quê? Vai fazer o vista grossa? Vai falar, não, mas é Deus. Mas como Deus, meu irmão? Somos nós que temos que ser imitação de Deus. Começar pela liderança. Agora a liderança se mata em seu exemplo. E o líder, não, mas eu fui lá e fui não sei aonde, porque ele prega bem, porque o fulano prega bem, e porque ciclano não sei o que lá. Por quê? Porque ninguém quer ter uma liderança que seja um exemplo, porque a liderança que é exemplo cobra. A liderança que é exemplo, você vem aqui, você está errado. Eu vou sair da igreja, então você sai. Mas se você não fizer o que é certo, aqui, meu irmão, você vai ser tratado.
Dá um aplauso, Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Aleluia. Aleluias. A gente tem autoridade sobre os nossos filhos. Então, vê o filho lá, sei lá, teu filho chegou lá com um brinquinho. Brinquinho? Não, tira agora esse brinco. Não, pai. Porque os pais não são um exemplo. E a gente está vivendo essa cultura. Tinha os pais, cada um na sua. Isso aí está errado, queridos. Não é bíblico. Não é bíblico. Você vê que esse espírito aqui de Coríntios é o que tem nos perseguido nos dias de hoje. É o Apolo. Capítulo 4, versículo 8, Paulo fala. Eu li já, né? Amém. Em Gálatas, eu acho linda essa passagem. Diga comigo, trago no meu corpo. Diga comigo, trago no meu corpo as marcas de Cristo. Amém, amados? A igreja precisa sofrer pelo Evangelho. Pagar um preço de oração, de falta de sono, de intercessão. Uma vez chegaram para mim e falaram assim: pastor, você trabalha? Trabalho. Trabalha onde? Eu trabalho na igreja. Não, estava perguntando se o senhor trabalha. Não, eu trabalho. Porque pastor não faz nada, né, Paulo? A gente não tem nada a fazer. A gente não é pagar um preço. Às vezes a gente estava conversando com o apóstolo Júnior. A gente estava vindo. De ontem para hoje, eu não conseguia dormir. Porque a tensão, a oração, as preocupações. Paulo fala assim, ansiedades por dentro, lutas internas, lutas externas. É luta para todo lado. Começa a querer avançar com a igreja, tratar a igreja, santificar a igreja. É luta para todo lado, meu irmão. É um sofrimento, é um peso. É um peso que, Senhor. Então, a guerra, a luta, é porque nós estamos querendo conduzir a igreja para os céus. É porque nós estamos querendo que a igreja, todos nós, eu estou dizendo, não é só nós, o pastor, né? A responsabilidade é de todos. E nós, igreja, estamos urgando, gemendo, a gente acorda, Senhor, me deixa dormir, amanhã eu vou trabalhar. Não, vai orar. Senhor, não aguento mais orar, esses caras são rebeldes, não adianta orar, Deus. Eu vou pegar um navio e vou para Tarsis. Vou embora. Não, vai pregar lá em Nínive. Mas Deus, o povo é rebelde, os caras são ruins, eu vou pregar para os caras, vai que os caras se convertem, o Senhor vai perdoar eles. E vai, não quero, Deus, não quero. Meu irmão, não é uma guerra que nós vivemos. Mas em nome de Jesus Cristo. Deus está levantando o espírito da autoridade da igreja. A cabeça da igreja está sendo levantada. E a igreja será restaurada pelas cabeças, pela liderança. O Senhor está te levantando e te fortalecendo neste lugar como líder, como homem, como mulher de Deus. Oh sim, é tempo de choro, é tempo de clamor, é tempo de guerra, mas será e virá um tempo de muita alegria e muita vitória no Senhor. Levanta-te, igreja, põe-te em pé, porque o Senhor falará contigo. Levanta-te, igreja, porque o Senhor te reveste de autoridade, poder e ousadia nesse tempo, muito maior do que você pode imaginar. Eu vejo como cajados de autoridade estão sendo entregues nas mãos dos seus filhos. Segura assim com a mão direita, querido, como se você estivesse segurando um cajado de autoridade, e diz: eu estou sendo restaurado na autoridade sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre tudo que é meu. Eu declaro que eu tenho autoridade para pisar na cabeça de serpentes, repreender demônios,
curar os enfermos, manifestar o poder de Deus para a transformação, para a restauração, para reparar brechas. Em nome de Jesus. Deus me fez ver algo, queridos. Quando nós somos pressionados, e nós estamos sendo pressionados, Paulo fala que nesse tempo as pessoas estavam sendo cegadas pelo Deus deste século. O Deus desse século cegou o entendimento dos descrentes, para que eles não ouçam a palavra, Paulo fala em Coríntios. Então, há um espírito cegando o entendimento das pessoas. Nós estamos sendo oprimidos de todos os lados. Quando eu abro aquele Face, eu só tenho Face, porque no Face nós podemos também divulgar as coisas boas do Senhor e falar e tal, mas muitas vezes eu estou ali olhando e tal, e vou escrever alguma coisa, vira e mexe, eu vejo alguém falando uma besteira ali, e pior, eu falo, meu Deus, o que é pior é que 100, 1000 pessoas vão ler essa besteira. Não dá para excluir, não dá, não posso, não é meu. Mas Deus, eu queria, se eu quebrar o meu computador, não vai excluir. Porque você fica desesperado. Aí você passa e olha, a revista Veja agora falou mal que os crentes estão ficando ricos, os pastores são tudo ricos. Falo, meu Deus do céu, e você vai e prostituição, e pornografia, e pecado, e pedofilia, e pecado dentro da igreja. E aí você fala, meu Deus, meu Senhor, a igreja está sendo pressionada de todos os lados. Nós não estamos para viver em santidade nos dias de hoje. É uma guerra, é uma luta. Casais entram na igreja, não são casados. Você, você precisa casar. Amém, pastor, a gente vai casar. 6 meses, você precisa casar, meu irmão. Amém, pastor. 1 ano, você precisa casar, meu irmão. Amém, pastor. 2 anos, mas pelo amor de Deus, me obedece e vai lá e casa. E aí você fala, meu Deus, eu e a minha esposa, a gente... Né? Mas Vera, mas Gerson, você tem que ir lá e fala. Quem conhece a pastora Vera aí? Só Jesus, minha mulher, meu irmão. Você vai lá, você não está falando, mas velho, eu falei. Mas vai lá e fala de novo, mas Vera. E aí a gente começa a brigar. Falo, meu irmão, é um desespero. A outra coisa, larga para lá. Deixa o povo. Que nem Moisés, meu irmão. Vocês já viram passar assim, Moisés... Larga esse povo aí! O povo é teu, Deus! A gente não dorme, meu irmão. Não durmo. Eu sou assim. Mas se eu falar assim, e se eu pegar a garganta dele, esganar ele, será que vai dar certo? Não, não vai, calma. Não, mas aí ele falou, eu preciso falar aí. Senhor, tem misericórdia. E não durmo, meu irmão. 6 horas, não, acorda e vai e tal, não sei o quê. Querido, só Jesus. Agora, o que acontece? A igreja está sendo pressionada. A igreja está sendo tensionada. É como... Agora, o que acontece quando há uma tensão e há uma pressão muito grande sobre qualquer material, sobre qualquer coisa? A tendência, querido, é que esse material ele vai começar a fazer força para fora. Vai fazer força ao contrário. Qualquer material da natureza. Se você apertar, tensionar, trazer uma contrariedade, ele vai tentar. E a igreja está vivendo isso. E é o que Deus me mostrou. É como se a gente estivesse sendo exercitado para algo que vai vir e vai explodir. Porque eu não sei se vocês estão comigo, mas ninguém aguenta mais essa malignidade, essa podridão. Ninguém aguenta mais essa sujeira. Ninguém aguenta mais o engano. Ninguém aguenta mais ver crente que não é crente de verdade. Ninguém aguenta mais ver escândalo na igreja. Ninguém aguenta mais ver falar que pastor é rico, pastor é rico. Eu não aguento mais. Há uma pressão sobre nós e com isso nós estamos gemendo e orando. Gemendo e orando. Vocês conhecem aquele louvor que fala, vai chorando, geme e chora. E a gente está gemendo e chorando, e sendo exprimido, e sendo exprimido.
e sendo espremido. Vai chegar uma hora, meu irmão, que esse espremidor vai romper, e nós vamos romper as águas como as águas de um grande rio, e vai inundar as cidades, e vai inundar esta terra, porque este é o chamado da igreja de Jesus nesses dias. Este é o avivamento que vamos viver. Porque cremos, Deus, no teu poder. Aleluias, aleluias. Vamos viver, queridos, e estamos prestes para ver esse romper da igreja, prestes para ver esse fluir do Senhor. Deus ministrou profundamente nessa palavra, quando Ele fala, tem uma passagem em Atos, é até engraçada. Deus fala assim: Paulo, não tenha medo. Paulo, vai lá e prega. Capítulo 18, versículo Atos, olha só. Não tenha medo. Certa noite o Senhor falou a Paulo em visão. Não tenha medo. Continue falando e não fique calado, pois eu estou com você, e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tenho muita gente nessa cidade. Vira para a pessoa que está ao teu lado e diga para ele: não tenha medo, Deus está com você. Diga aí, continue a falar, continue a pregar. Diga aí, não vai acontecer nada de mal com você. Amém. Diga aí para ele: ninguém vai te ferir. Diga assim: amém, Deus. Versículo 9 eu li, e 10. Aí vem o versículo 11, 12, 13, 14, 15. E o 15 diz assim: mas visto que se trata de uma questão de palavras e nomes de sua própria lei, resolvam o problema a vocês mesmos. Não serei juiz dessas coisas. E mandou expulsá-los do tribunal, o cara lá de Roma. Então todos se voltaram contra Sóstenes, o chefe da sinagoga, e espancaram Paulo diante do tribunal. Versículo 17. Espancaram Paulo no tribunal. Versículo 9 e 10. Paulo, continua a falar, não tenha medo, continua a pregar, não vai acontecer nada com você. Versículo 10. Espancaram Paulo. Está me entendendo, querido? Vou te explicar. Não é que a palavra profética, Deus mentiu. É que muitas vezes Deus nos dá uma palavra e nós queremos interpretar do nosso jeito. Quando Deus falou: ninguém vai te ferir, é como se Deus fosse assim: você não vai morrer, Paulo, mas espancar, vão te espancar. Amém, meu amado? Amém, meu irmão? Porque leia o texto. Paulo, não vai acontecer nada, ninguém vai te ferir. Continua a pregar com autoridade. Amém, Deus? No dia seguinte, os caras fazem uma reunião, pega Paulo, vai no tribunal. Ah, esse cara não tem nada a ver. Os caras pegaram Paulo, espancaram Paulo ali mesmo. Talvez Paulo dissesse: ah, Deus, espancaram. Ah, obrigado. Ah, Deus. Amado, diga comigo: feridos, mas não destruídos. Abatidos, mas não desanimados. Perplexos, porque a gente fica perplexo, meu irmão. Diga comigo: mas não desamparados. Amém? Nosso Deus está conosco, queridos. E Deus está restaurando sim a igreja. No Brasil, Deus está levantando autoridades, homens e mulheres que amam a igreja. Amam a igreja. E esses homens e mulheres vão ser honrados. Eu profetizo uma mudança de cultura, em que os mentirosos, os enganosos, os Apolos da vida estavam sendo honrados. Vai haver uma mudança. Os verdadeiros, os sinceros, os honestos, os íntegros vão ser honrados. A Bíblia diz lá em Isaías que trocaram a verdade pela mentira, trocaram o amargo pelo doce. E eu declaro uma inversão desses valores novamente. Em nome de Jesus Cristo, o Brasil vai começar a valorizar quem precisa de honra. Em nome de Jesus,
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. No seu trabalho, na sua igreja, na rua, na sua casa, eu declaro que os honestos, os sinceros, os justos, os íntegros serão valorizados e honrados em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluias. Aleluias. Imagina, né, meu irmão? Então Deus começou a falar, eu falei, Jesus, eu vou ficar doido com tanta coisa que o Senhor está dando. Aí em 1 Coríntios, lá no final, capítulo 11, versículo 1, lá em 1 Coríntios, nós lemos, 1 Coríntios 11, versículo 1, tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. E aí ele diz, no 11, 32, quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados, para que não sejamos condenados com o mundo. Amém? Diga, nós precisamos de sermos disciplinados, para não sermos condenados com o mundo. A gente precisa orar por disciplina. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. 2 Coríntios 12, 9. Mas ele me disse, minha graça é suficiente, te basta. É suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Amém? Diga, eu me alegrarei nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Aleluias. Feche seus olhos, cubra tua cabeça.